Boa noite. Chegou novamente o momento de iniciarmos o nosso estudo da série do Projeto Espiritizar, série Saúde Espiritual. Estamos analisando o livro A Obsessão Silenciosa. Esta obra, que faz parte do Projeto Espiritizar, sempre lembrando que aqui em Caruaru, na livraria da Fraternidade Bezerra de Menezes, nós temos esse livro disponível e indicamos muito a leitura dele. Aqui nós apenas abordaremos alguns tópicos separados de cada capítulo. Hoje é o 6º encontro sobre o capítulo 4, Mecanismo da Obsessão Simples. Lembrando sempre que os estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube e que é muito importante que você possa compartilhar esse vídeo, possa deixar aí seu like. Isso ajuda o YouTube a divulgar e compartilhar com mais frequência nas redes sociais. Vamos para a nossa introdução, um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de João. Separamos em João, capítulo 8, versículo 32, essa parte que nos chamou mais atenção, quando Emmanuel diz o seguinte: a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Então, vamos aqui fazer alguns apontamentos para extrairmos mais conteúdo dessa mensagem importante que Emmanuel traz. Ele faz aqui considerações inéditas sobre o que seja a verdade. E ele começa de uma forma bem enfática dizendo que a verdade, tal como ele a conhece, é a atividade incessante do eterno bem, sem nenhuma particularidade religiosa ou doutrinária. E a ênfase que Emmanuel coloca em relação a isso é tão grande que mais adiante ele diz: conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Vejam que coisa. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é crescer em serviço e em burilamentos constantes. Então, se nós, de fato, estamos buscando a verdade planificadora, estejamos bem conscientes que para ela serão imprescindíveis a atividade incessante no bem, na vivência do amor, da caridade, na vivência do servir, tal como exemplificado pelo nosso Mestre Jesus. É isso que Emmanuel aqui nos chama muito a atenção. E vamos aqui para o primeiro tópico da continuação do nosso estudo, Mecanismo da Obsessão Simples, 6ª parte. O sono, portanto, merece os nossos cuidados, para que seja instrumento de saúde física e mental, e não de doenças e obsessão. Uma excelente ação para que possamos nos preparar para o sono é a oração, associada aos esforços para que possamos viver uma vida reta. Então, 2 pontos aqui importantes de considerarmos. Primeiro,
que o sono merece cuidados. Quando nós vamos nos conscientizando da realidade do mundo espiritual e das experiências que normalmente participamos durante o repouso físico, experiências espirituais reais de participação junto aos espíritos desencarnados em atividades, em ações que guardam sintonia com os nossos objetivos maiores na vida. Ora, se durante o dia a dia aquilo que nos interessa mais é a vivência de certos vícios, de desequilíbrios morais, durante a noite, no repouso físico, nosso espírito dará prosseguimento na busca de continuação desse tipo de realização. Mas, se já estando despertos para os valores imortais da vida e para a vivência do bem, a oração nos ajudará de uma forma muito importante nessa preparação para as atividades nobres durante o repouso físico. É importante quando no final desse tópico que separamos é dito assim: a oração associada aos esforços para que possamos viver uma vida reta. Não adianta ter um dia recheado de desequilíbrios emocionais, morais, e querer em 5, 10 minutos no máximo de reflexão e de meditação, estarmos preparados para as atividades que se darão durante o repouso físico. É necessário todo um trabalho de atenção, de cuidado com as nossas ações, sentimentos, emoções durante o dia, para na preparação à noite, quando vamos dormir, a oração ser o coroamento preparatório para isso. Prossigamos. É importante lembrar que a oração é apenas um instrumento para que possamos nos auxiliar, nunca para impedir os efeitos das causas que praticamos. Se percebemos que o nosso sono continua desequilibrado, analisemos a forma como estamos orando. Entendamos aqui orando essa associação entre o estado ideal de concentração para a prece, que é estabelecido pelas nossas ações no dia a dia. Então, se com a prece as nossas atividades oníricas no sono, quando estamos dormindo, ainda se pautarem em certos desequilíbrios, analisemos como estamos nos comportando durante o dia. Então, como aqui é destacado, é um instrumento, a oração, para nos auxiliar, mas para que o seu efeito de fato seja propício, salutar, benéfico, é imprescindível todo o cuidado que estejamos tendo durante o dia. Alguns de nós podemos dizer coisas como: mas é tudo coisa da minha cabeça. Porém, são ideias nossas misturadas com as ideias de outros espíritos, produzindo o processo obsessivo, o que caracteriza a fixação da ideia obsidiante. Então, é muito comum essa expressão que em qualquer meio, às vezes, nós escutamos. Mas
Isso é tudo coisa da minha cabeça. Mas a verdade é que nós interagimos a todo momento com o mundo dos espíritos. E se as coisas da nossa cabeça não forem coisas boas, salutares, nós estivemos durante muitos momentos em conexão com espíritos desequilibrados, doentes e geradores de processos obsessivos. Então, há uma mistura das ideias, dos pensamentos que produzimos com aqueles que recebemos. Fazer a devida separação, dando atenção e cuidado aos pensamentos bons, em substituição aos ruins, é algo que é preciso se fazer com muita atenção, porque não poucas vezes podemos nos perceber pensando coisas absurdas. E naquele momento é preciso reagir substituindo aquelas ideias, com ideias salutares, com ideias positivas. Porque é nesse conceito de que é tudo coisa da nossa cabeça que os processos obsessivos muitas vezes se estabelecem. Primeiramente, há a fixação da ideia infeliz, que faz com que a pessoa entre no monoideísmo, com aquele pensamento repetitivo em determinada área do comportamento nosso. Em consequência, há um aprofundamento da ideia perniciosa, aproveitando-se as tendências e as preferências intelectuais e emocionais do paciente. Então, os espíritos que nos acompanham sabem das características habituais dos nossos interesses e das nossas ideias. E é justamente minando ou direcionando essas características para os objetivos de caráter obsessivo que são introjetadas naquela área as ideias malsãs provenientes deles, aproveitando-se das tendências e preferências intelectuais e emocionais nossas. É por isso que o trabalho de autoconhecimento, de burilamento interior, é importante estar sendo executado diariamente, para que criemos hábitos e condicionamentos associados agora à comunhão com Deus, à vivência dos objetivos propostos pelo Evangelho, às emoções salutares que fortalecem o nosso sistema imunológico. É preciso isso diariamente estar sendo trabalhado por nós, para ir fechando portas que possamos ter do nosso passado delituoso, dessa vida ou de vidas anteriores, e que abrem brechas para a inserção de ideias perniciosas, de processos obsessivos em nós. O ser fica cada vez mais envolvido na obsessão sutil. Embora não haja um processo de alienação que é próprio da subjugação, o indivíduo se torna uma marionete dos espíritos que o dirigem, para onde eles querem, por tratar-se de constrição
mente a mente. Então, mesmo no processo da obsessão simples ou silenciosa, mesmo nela, há uma impregnação que vai se intensificando da interferência dos espíritos obsessores, onde eles passam praticamente a manipular durante o dia a dia da pessoa a sua vontade. E o resultado disso é aquela situação onde a pessoa tem uma série de atividades nobres e de tarefas para executar durante o dia. E uma coisa começa a embromar com a outra. E chega o final do dia, a pessoa diz: Meu Deus, de 10 coisas importantes que eu tinha para fazer, eu consegui fazer uma. Porque as outras ficaram embromadas. As outras foram alvos de conflitos, hoje em dia principalmente, com as interferências avassaladoras das redes sociais. Aliás, avassaladoras das redes sociais. O resultado, muitas vezes, é aquilo que é importante realizarmos no dia ficar sendo arrastado, dificultado. E ali pode estar ocorrendo essas insinuações obsessivas sem que a pessoa perceba que está sendo manipulada durante o dia. Então é importante a atenção nossa, porque esse tipo de obsessão, que é o título desse livro que estamos lendo, A Obsessão Silenciosa, ela se dá de forma sutil, né? Se dá de uma forma imperceptível. A pessoa acha que está fazendo tudo de acordo com a vontade dela e não percebe que a vontade dela está sendo manipulada. É essa a questão. Ele pensa que está lúcido, que age por si mesmo, mas isso não ocorre. A obsessão silenciosa é uma constrição da vontade, que a pessoa crê ser ela quem atua, enquanto que são os espíritos que o fazem. Essa é a questão. Nos outros tipos de processos obsessivos, quer por fascinação, quer por subjugação ou possessão, a interferência espiritual é muito evidente, é muito clara. A pessoa expressa de uma forma bem destacada o nível de ideias desequilibradas que ela está tendo. Mas no processo da obsessão silenciosa, não. A atuação vai se dando de forma sutil e a pessoa não está percebendo o nível de interferência nociva que está havendo no seu dia a dia. Isso vai ter uma série de consequências, como ainda iremos ver hoje, nos próximos slides, as consequências disso. Reflexos da interferência. Surgem como efeito natural, as síndromes da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado, que soma as angústias, dando campo a incertezas, a ampla perturbação interior. Ou seja, uma bagunça geral, né? Vamos analisar aqui mais detidamente
Esses efeitos nós estaremos vendo um a um nos próximos slides. Mas aqui ainda é importante destacar quando diz: os insucessos em torno do obsidiado, que soma as angústias, dando campo a incertezas, a ampla perturbação interior. Aquelas situações onde a pessoa parece que dá tudo errado no dia dela. E ela não percebe que ao longo do dia houve todo um sabotamento espiritual para que as coisas andassem daquele modo. Quando isso ocorre de uma forma única, foi um dia de interferências espirituais negativas apenas. Mas se isso começa a ser repetido em vários dias, em várias semanas, há um processo espiritual obsessivo instalado, tá? Onde a pessoa parece que tudo anda para trás no que ela faz, nas decisões e atitudes que ela toma. E isso passa, como aqui é colocado, a gerar uma soma de angústias. É um campo de incerteza, de perturbação interior. Vamos analisar agora cada um dos tópicos. Desconfianças. O indivíduo começa a desconfiar de tudo e de todos, inclusive de pessoas próximas a ele, pelas quais até um tempo atrás nutria carinho, afastando as pessoas que poderiam auxiliá-la, manipulando-a para pensar que ela está agindo por si mesma, mas a sua escolha é insuflada por eles, pelos obsessores. Então, aqui é um quadro bem característico desse tipo de obsessão. O indivíduo começa a desconfiar de tudo e de todos. Todo mundo está contra a pessoa. Está manipulando alguma coisa contrária a ela. E isso, inclusive, as pessoas que antes ela tinha confiança e nutria afeição. E o objetivo, claro, é afastar as pessoas que poderiam ajudá-la. É fazer com que a pessoa se sentindo só, isolada, tenha aí mais uma dificuldade para perceber esse estado obsessivo em que ela está acometida. Outro ponto: estados de insegurança pessoal. Devido à interferência mental, passa a sentir inseguro sobre as suas ações diante dos desafios da vida, que é convidado a transformar em aprendizado. Passa a nutrir insegurança, que pode se ampliar e se transformar em medos patológicos, fobias e em síndromes do pânico. Tudo isso, vejamos bem, associado à obsessão silenciosa, ou simples, como é caracterizada na codificação. Então, essa interferência que se mistura nos seus pensamentos começa a trabalhar nela essa insegurança em tudo. E nas próprias situações da vida, em desafios que são naturais para qualquer um de nós passar. E que, bem enfrentados, representam crescimento e aprendizado para nós. Mas para aquele que está envolvido no processo obsessivo, é apenas sofrimento. E isso leva ele a nutrir ainda mais insegurança, que mais adiante
poderá se transformar até mesmo em síndromes, como a síndrome do pânico. Enfermidades de pequena monta. Como o processo obsessivo produz uma toxicidade energética, o perispírito capta estas energias deletérias, fazendo com que a pessoa adoeça. Exemplo, as viroses, as alergias, os transtornos emocionais, etc., que afetam os fatores psíquicos ligados à obsessão. Então, o que aqui nos chama a atenção não é para doenças e viroses mesmos, naturais que ocasionalmente a pessoa tem. Mas é aquele estado onde a pessoa está sempre com a doença, quando não é a virose, surge outro problema, e aquilo parece ter um encadeamento, aonde a causa geratriz é uma enfermidade de ordem obsessiva. Porque a obsessão, que vai se delineando durante muito tempo, ela fragiliza as energias vitais e perispirituais nossas. E, é claro, vai afetar o nosso sistema imunológico, vai nos deixar mais vulneráveis a vírus, a bactérias, a infecções, que, se não fosse essa condição obsessiva em que nos encontrávamos, não teríamos aquilo. Ou teríamos de forma ocasional, mas não de forma constante. Então, o alerta que aqui é colocado é quando essas viroses, essas alergias e transtornos emocionais passam a ocorrer de uma forma constante e profundamente desequilibradora e que afetam os fatores psíquicos da pessoa. Então, até esse ponto nós trouxemos para comentar nesta noite. Esse tema ainda continuará no próximo encontro nosso. É importante você que tenha nos acompanhado assistir os episódios anteriores, os estudos anteriores, para ter mais facilidade no entendimento do que vamos analisando. Todos esses últimos estudos são, como citamos no capítulo 4 do livro A Obsessão Silenciosa. Agradecemos a você que tem nos acompanhado ou venha nos acompanhar. Compartilhem essas informações, comentem, se necessário, deixem perguntas ou observações a respeito desses estudos que estamos tendo em torno da obsessão. Uma boa noite, muita paz para todos.